porque o catolicismo é a verdadeira religião de Jesus Cristo. Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos, bacharel em teologia. O verdadeiro cristianismo, fundado através dos apóstolos, denominado de catolicismo cristão. Catolicismo, etimologicamente, significa aqueles que procuravam seguir os apóstolos. Portanto, a verdadeira religião dos discípulos. Com efeito, o catolicismo, a fé original de Jesus Cristo, uma fé de contestação política em favor dos pobres. Os primeiros cristãos desejavam modificar as estruturas políticas e econômicas do Império Romano, transformando o mundo em benefício dos pobres. Do mesmo modo, o que Jesus fez em Israel. A razão da perseguição do poder romano. Todavia, aconteceu um golpe político dentro da Igreja Católica, com a conversão estratégica do imperador Constantino. Objetivava unificar os bárbaros convertidos ao cristianismo, criando unidade interna ao império, superando conflitos. Roma unida, dominando o mundo. Entretanto, a Igreja Católica jamais deixou os pobres. A pergunta fundamental: por que a Igreja Católica não abandonou os pobres? A explicação inicial: o catolicismo, a religião oficial dos apóstolos. Jesus pregava a igualdade econômica, a ideologia da socialização da propriedade privada. Os apóstolos tinham de colocar os bens em comum. Do mesmo modo, os primeiros cristãos. No reino do céu não entrarão os ricos. Pregação de Jesus Cristo. Pela expressão mais fácil, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus foi um radical em defesa dos pobres, porque sabia que a riqueza é fruto da injustiça social. A Igreja Católica sempre combateu a exploração dos trabalhadores, a política de juros. O protestantismo europeu nasceu em defesa da propriedade privada, da concentração da renda e da defesa da política de juros. O fundamento do liberalismo econômico vem da ideologia cristã protestante. A equalização social no norte da Europa, França,
Alemanha e Inglaterra, entre outras partes do mundo, resultou da filosofia materialista ateia e não do protestantismo cristão, o evangelismo cristão, uma ideologia religiosa que usa da boa-fé de pessoas ingênuas, incultas, manipulando suas consciências. Em geral, pessoas pobres, justificando práticas políticas direitistas em defesa, hoje, do neoliberalismo. Tudo o que Jesus Cristo jamais faria. A religião cristã só será realmente verdadeira se a sua prática de fé a aproximar da vontade de Jesus Cristo. Entretanto, qual é a vontade de Jesus Cristo? A justiça social, a igualdade econômica. Sendo desse modo, toda religião que não defender a igualdade social fundamenta-se no anticristianismo. O verdadeiro anticristo não é Nietzsche. Todavia, os cristãos que negarem a defesa da igualdade social, portanto, são anticristãos. Todos aqueles que recusarem as exigências de Jesus Cristo. Artigo escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.